O cheiro de uvas fermentando no ar, que antes era o perfume do sucesso para a família Almeida, agora parecia a Miguel o cheiro adocicado da decadência. O vinhedo, passado de geração em geração, estava sufocando, estrangulado por dívidas e 2 temporadas de colheitas ruins. Mas o verdadeiro mal que afligia a alma de Miguel era mais antigo e mais profundo. Era a ausência silenciosa de seu irmão, Léo, um fantasma que assombrava os corredores da casa e as fileiras de videiras há 20 anos. Léo, com seu espírito selvagem e sonhos maiores que o pequeno vale, desaparecera em uma noite de tempestade após uma briga explosiva com o pai de ambos. Ele tinha 17 anos, Miguel, apenas 10. E o segredo que Miguel guardava como um carvão em brasa em seu peito era que ele tinha visto Léo sair, mas o medo paralisou, impedindo-o de gritar, de pedir que ele ficasse. A culpa o corroía desde então, uma videira venenosa em seu coração. Foi essa culpa que o guiou, como um sonâmbulo, até o leilão do ferro velho na cidade vizinha. Ele estava lá para comprar peças baratas para um trator quebrado, mas seus olhos foram atraídos para um canto esquecido do pátio. Lá, afundado na lama e coberto por uma lona rasgada, estava o esqueleto de uma caminhonete Ford F-100 de 1976, com a pintura vermelha quase toda consumida pela ferrugem. O coração de Miguel deu um salto doloroso. Era o caminhão dos sonhos de Léo. Ele falava sobre aquilo o tempo todo, sobre como iria comprá-lo e restaurá-lo, como viajaria pelo país com ele, livre como o vento. Sem pensar, movido por um impulso que vinha de um lugar profundo de luto e saudade, Miguel entrou no leilão por aquela pilha de ferrugem. Ele pagou um valor irrisório, sob os olhares confusos dos outros compradores que viam apenas sucata. Para Miguel, ele estava comprando um pedaço de seu irmão. Rebocar o caminhão para a fazenda foi um ato de penitência. Cada rangido do metal, cada solavanco, parecia um eco daquela noite distante. Ele o instalou em sua oficina, um santuário de ferramentas e do cheiro de graxa, e começou o trabalho. A restauração tornou-se sua obsessão. Lixar a ferrugem era como tentar lixar suas próprias memórias dolorosas. Consertar o motor engripado era uma tentativa de reanimar uma parte de seu próprio espírito que havia morrido com a partida de Léo. Sua esposa, Sofia, o observava com preocupação. Ela o via passar mais tempo com aquele caminhão fantasma do que com as videiras que eram seu sustento. É apenas um caminhão, Miguel, ela dizia suavemente. Mas para ele, não era. Era uma conversa de 20 anos que ele nunca teve, uma chance de se reconectar com o irmão que ele havia deixado partir. Após semanas de trabalho árduo, ele havia feito um progresso notável. O motor, contra todas as probabilidades, tossiu e voltou à vida. A carroceria, embora ainda remendada, começava a se assemelhar a um veículo novamente. O próximo passo eram os tanques de combustível. O caminhão tinha tanques duplos, uma modificação comum na época. O tanque principal estava em condições razoáveis, mas o secundário, instalado sob a caçamba, estava completamente corroído. Era inútil, precisava ser removido e substituído. Enquanto lutava para soltar os parafusos enferrujados que prendiam o tanque ao chassi, ele ouviu um baque surdo e pesado vindo de dentro. Não era o som de combustível velho ou de borra. Parecia sólido. Curioso, ele balançou o tanque de um lado para o outro. A coisa lá dentro rolou, pesada e inconfundível. Uma vez que finalmente conseguiu remover o tanque, ele o colocou no chão da oficina. Não havia como esvaziar seu conteúdo pela boca de enchimento. Impulsionado por uma necessidade urgente de saber o que estava escondido ali, ele pegou sua esmerilhadeira. Com os óculos de proteção no lugar, ele ligou a ferramenta. As faíscas voaram pela oficina mal iluminada, um show de luzes laranja contra o metal escuro, enquanto o disco de corte abria lentamente uma fenda no topo do tanque enferrujado. O cheiro de gasolina velha e metal queimado encheu o ar. Quando a abertura foi grande o suficiente, ele desligou a ferramenta e, com uma lanterna, iluminou o interior. Seu coração parou. Não era uma arma, drogas ou dinheiro. Era algo muito mais pessoal, muito mais chocante. Envoltos em vários sacos plásticos grossos, selados a vácuo para protegê-los da corrosão, havia um pacote de objetos. Com as mãos trêmulas, ele os retirou. O primeiro item fez suas pernas fraquejarem. Era uma jaqueta de couro preta, gasta e familiar. A jaqueta de Léo. Ele a abraçou contra o peito, o cheiro fraco de seu irmão ainda impregnado no couro, e pela primeira vez em 20 anos, ele chorou.
Chorou pela criança assustada que foi e pelo irmão que perdeu. Depois de se recompor, ele examinou o resto. Havia um maço de cartas, amarradas com um barbante, e um pequeno lobo de madeira, entalhado à mão. Léo sempre foi obcecado por lobos, por sua liberdade e natureza selvagem. Era sua assinatura. Com o coração na garganta, Miguel desamarrou o barbante e pegou a primeira carta. A caligrafia era delicada, feminina. E as palavras o atingiram como um soco. Não eram de Léo. Eram para Léo. Cartas de amor apaixonadas, cheias de sonhos e segredos. Elas eram assinadas por uma garota chamada Isabela. Um nome que Miguel nunca tinha ouvido antes. As cartas pintavam um quadro de um romance proibido, de encontros secretos à luz da lua e de planos desesperados para fugir e começar uma nova vida juntos. Mas à medida que lia, o tom das cartas mudava. A alegria dava lugar ao medo. Isabela falava de seu pai, um homem poderoso e controlador que os proibia de se verem. Ela o descrevia como um homem sem misericórdia, capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. A última carta estava amassada, as palavras borradas em alguns pontos, como se por lágrimas. Léo, meu amor, ele sabe. Meu pai sabe de nós. Ele me confrontou hoje. Eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não é raiva, é algo mais frio. Ele disse que você nunca mais chegaria perto de mim. Você precisa ir embora. Não volte para casa, não discuta com seu pai. Apenas desapareça. Fuja. Eu vou te encontrar. Me encontre em nosso lugar, na cachoeira. Eu te amo para sempre. Sua, Isabela. Miguel sentiu o chão sumir. A briga com seu pai não foi o motivo da fuga de Léo. Foi apenas o álibi perfeito. Ele não estava fugindo de casa. Ele estava fugindo para salvar sua vida. Dentro do envelope da última carta, havia uma fotografia desbotada. Um jovem Léo, com um sorriso radiante, abraçando uma linda garotinha de cabelos escuros. Isabela. Era a primeira vez que Miguel via o rosto da namorada secreta de seu irmão. No verso da foto, a caligrafia de Léo, rápida e urgente. Se algo me acontecer, a culpa é de Rossi. Entregue isso ao meu irmão, Miguel. Rossi. O nome caiu como uma pedra no estômago de Miguel. 20 anos atrás, e ainda hoje, o nome Rossi era sinônimo de poder e medo naquele vale. O velho Enzo Rossi era o maior proprietário de terras da região, um homem que governava seu império com mão de ferro e boatos de violência que o seguiam como uma sombra. Ele tinha uma filha, Isabela. No momento em que a conexão se formou em sua mente, o som de pneus em seu longo caminho de cascalho o tirou de seu transe. Ele olhou pela porta da oficina. Não era a caminhonete de um vizinho. Era um SUV preto e caro, reluzente sob o sol do final da tarde. Ele parou no pátio, o motor roncando silenciosamente. A porta do passageiro se abriu. Um homem em seus 40 e poucos anos saiu. Ele era alto, usava roupas caras e tinha os mesmos olhos frios e a mandíbula cruel que Miguel se lembrava de ver nas raras fotos do velho Enzo Rossi. Era seu filho, Marco Rossi, o herdeiro do império. Marco olhou para a F100 enferrujada, depois para Miguel, que ainda segurava a foto e as cartas. Um sorriso lento e predatório se espalhou pelo rosto de Marco. Belo caminhão, disse ele, a voz suave como seda, mas afiada como vidro quebrado. Pertenceu a um conhecido meu, há muito tempo. Fiquei sabendo que estava à venda. Pensei em passar por aqui para ver se o novo proprietário não encontrou nenhum pertence pessoal que possa ter sido esquecido. O desaparecimento de Léo, uma ferida aberta que atormentou Miguel por 2 décadas, não era mais um caso arquivado no fundo de sua mente. O legado violento daquele segredo acabará de estacionar em seu quintal. A presença de Marco Rossi na sua oficina era como a de um lobo que entra calmamente em um galinheiro. O ar ficou rarefeito, pesado com uma ameaça não dita. Miguel sentiu um impulso primitivo de esconder as cartas e a fotografia, de proteger o último vestígio da verdade de seu irmão. Com um movimento que ele esperava parecer casual, ele pegou a jaqueta de couro de Léo, que estava jogada sobre uma bigorna, e a colocou de lado em uma prateleira escura, com as cartas e a foto seguras dentro de seu bolso. Ele se virou para encarar Rossi, o coração martelando contra as costelas, mas o rosto uma máscara de neutralidade. O que posso fazer por você, Sr. Rossi?
A pergunta saiu mais calma do que ele se sentia. Marco sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos frios. Eles varreram a oficina, passando pelas ferramentas, pela desordem, e pousando novamente na carcaça da F-100. Marco. Por favor, me chame de Marco. Eu estava apenas passando e soube que alguém havia comprado o velho caminhão de um conhecido da família. Fiquei curioso. Traz muitas lembranças. Algumas boas, outras, nem tanto. Ele começou a andar pelo espaço, as mãos nos bolsos de sua calça cara, os sapatos de grife pisando na poeira e na graxa como se não se importasse, o que de alguma forma o tornava ainda mais intimidante. Às vezes, o passado é como a ferrugem, Miguel. Se você não cuidar, ele corrói tudo. É melhor deixar certas coisas enterradas, cobertas. Ele parou ao lado de uma das videiras de Miguel que crescia perto da oficina, tocando uma folha com a ponta dos dedos. Você tem um belo vinhedo aqui. Seu pai era um bom viticultor. Mas é um negócio delicado, não é? Tão vulnerável. Uma geada inesperada, uma praga, um simples incêndio acidental. Tudo pode virar fumaça da noite para o dia. A ameaça era clara como cristal. Estava ali, pendurada no ar entre eles, envolta em falsa cordialidade. Miguel sentiu a raiva subir, quente e protetora, uma fúria que ele não sentia há anos. Isso não era mais apenas sobre Léo. Era sobre sua casa, sua família, seu legado. Encontrou alguma coisa de interessante no caminhão? Perguntou Marco, virando-se abruptamente, os olhos fixos nos de Miguel, tentando ler sua alma. Apenas um ninho de rato e meio século de sujeira, respondeu Miguel, a voz firme. Aparentemente o último dono saiu com pressa. O sorriso de Marco vacilou por um segundo. Ele sabia que Miguel estava mentindo. Miguel sabia que ele sabia. O jogo havia começado. Entendo. Bem, mesmo assim, eu gostaria de comprá-lo de você. Por uma questão de nostalgia. Eu lhe pago 10.000. Agora. Em dinheiro. A oferta era absurda. 10 vezes o que Miguel havia pago. Era dinheiro que poderia aliviar suas dívidas, garantir a próxima colheita. Era um suborno. Era o preço do seu silêncio, o preço para trair a memória de seu irmão mais uma vez. E em seu coração, a voz daquela criança de 10 anos, assustada e paralisada, finalmente gritou. Não. Miguel olhou diretamente nos olhos de Marco. O caminhão não está à venda. É um projeto de família. Um silêncio pesado desceu sobre a oficina. Marco Rossi o estudou, uma expressão de surpresa genuína passando brevemente por seu rosto antes de ser substituída por uma frieza calculista. Sua lealdade a um fantasma é comovente. E tola. Ele se virou e caminhou em direção ao seu SUV. Lembre-se do que eu disse sobre a ferrugem, Miguel. Ela nunca dorme. Com isso, ele entrou no carro e partiu, deixando Miguel sozinho no silêncio, o coração batendo descontroladamente, o ar ainda vibrando com a presença maligna de Rossi. O perigo agora tinha um nome e um rosto. Miguel sabia que não podia ir à polícia. Os Rossi tinham o poder e a influência para enterrar qualquer investigação, assim como fizeram 20 anos atrás. Ele estava sozinho. Ele voltou para a jaqueta de couro, pegou as cartas e as leu novamente, desesperadamente, procurando por algo que pudesse ter perdido. E então ele viu. Me encontre em nosso lugar, na cachoeira. Só havia uma cachoeira na região que se encaixava na descrição. A Cachoeira Véu da Noiva, um lugar remoto nas colinas, com uma pequena gruta atrás da queda d'água, um local que já fora um ponto de encontro secreto para jovens amantes. A esperança, frágil e perigosa, brotou em seu peito. E se Léo tivesse deixado algo lá? Ou Isabela? Era uma chance remota, mas era a única que ele tinha. No dia seguinte, ele disse a Sofia que ia verificar uma antiga linha de irrigação nas colinas. Ele dirigiu por estradas de terras sinuosas, o caminhão velho de seu pai lutando nas subidas. A trilha para a cachoeira estava coberta de mato, quase intransitável. O lugar parecia abandonado há anos. A cachoeira ainda era linda, uma cortina de água prateada caindo sobre rochas escuras e cobertas de musgo. O som da água era ensurdecedor, um rugido constante que parecia abafar os segredos do lugar. Com o coração na boca, ele deslizou pelas pedras molhadas e passou por trás da cortina de água. A gruta estava lá, exatamente como ele se lembrava de sua infância. Era pequena e úmida,
o ar frio e cheirando a terra molhada. Ele varreu o chão escuro com a lanterna de seu celular, procurando qualquer coisa fora do comum. E então ele viu. Enfiada em uma fenda profunda na parede da gruta, estava uma pequena caixa de madeira, a tampa empenada pela umidade. Com os dedos trêmulos, ele a retirou. Era leve. Ele a abriu com cuidado. Dentro, sobre um pedaço de veludo desbotado, havia um único objeto, uma pequena caixa de música de prata, manchada pela idade. Ele a pegou. Havia uma pequena alavanca na lateral. Ele a girou, e uma melodia frágil e metálica começou a tocar. Era uma canção de ninar que ele não reconhecia. Ele examinou a tampa e viu uma gravura delicada, quase apagada pelo tempo. As palavras fizeram o mundo de Miguel inclinar-se sobre seu eixo. Para minha neta, que nunca conhecerei. Que os anjos te guardem. Vovó Helena. E abaixo, uma data. 20 anos atrás. Apenas 3 semanas após o desaparecimento de Léo. Neta, Helena, era o nome da mãe de Isabela, falecida anos antes. A verdade o atingiu com a força de uma onda, roubando-lhe o ar, fazendo-o cambalear contra a parede úmida da gruta. Isabela não estava apenas fugindo com Léo. Ela estava grávida. Léo não ia apenas começar uma nova vida. Ele ia ser pai. E Enzo Rossi não havia apenas perseguido o namorado rebelde de sua filha. Ele havia apagado seu próprio neto da existência. A monstruosidade do crime era quase inconcebível. Enquanto ele estava ali, paralisado pelo horror da revelação, a caixa de música ainda tocando sua melodia fantasmagórica, um som o tirou de seu transe. O som de uma pedra solta rolando pela trilha acima da cachoeira. Ele não estava sozinho. Miguel saiu apressadamente da gruta, os olhos tentando se ajustar à luz forte do dia. Na beira do penhasco acima dele, recortado contra o céu azul, estava um homem. Não era Marco Rossi. Era um homem mais velho, magro e com o rosto sulcado de dor, vestindo roupas de caça gastas. Ele segurava um rifle, não apontado para Miguel, mas segurando-o com uma familiaridade cansada. O homem o encarou, e uma expressão de choque e reconhecimento tomou conta de seu rosto. Você, disse o estranho, a voz rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Você tem os olhos dele. Os olhos de Léo Almeida. Miguel ficou congelado, o coração saltando para a garganta. Quem era aquele homem? Ele estava ali para protegê-lo ou para silenciá-lo? Era outro fantasma do passado de Léo, um passado que se mostrava cada vez mais complexo e mortal a cada segredo que ele desenterrava. O homem começou a descer a trilha íngreme em sua direção. Os movimentos lentos e deliberados, e Miguel não sabia se devia correr ou esperar pelo seu destino. O homem desceu a trilha com uma certeza cautelosa, seus olhos nunca deixando o rosto de Miguel. A proximidade não diminuiu a tensão, apenas a amplificou. Miguel podia ver agora as linhas profundas de tristeza gravadas ao redor dos olhos do homem, a dor de uma perda que nunca cicatrizou. Ele parou a poucos metros de distância, o rifle apontado para o chão, mas ainda firmemente em suas mãos. Meu nome é Afonso, disse ele, a voz rouca. A mãe de Isabela, Helena, era minha irmã. A revelação atingiu Miguel, não com a força de um choque, mas com o clique suave de outra peça do quebra-cabeça se encaixando. Ele era a família. Um aliado. Eu sinto muito, disse Miguel, as palavras parecendo terrivelmente inadequadas. Afonso assentiu, um movimento curto e amargo. Eu também. Eu observei este vale das colinas por 20 anos. Observei você crescer. Você se parece com ele. Léo. Eu estava aqui naquela noite. Ele olhou para a cachoeira, os olhos perdidos em uma memória distante. Eu deveria ajudá-los a escapar. Tinha um carro esperando do outro lado da montanha. Eu esperei até o amanhecer. Eles nunca chegaram. A culpa na voz de Afonso era um espelho da de Miguel. Eram 2 homens, de gerações diferentes, assombrados pelo mesmo fantasma. No dia seguinte, quando o sol nasceu, eu voltei. Encontrei sinais de luta. E no meio da lama, encontrei isto. Afonso enfiou a mão no bolso de seu casaco de caça e tirou um objeto pequeno. Ele o jogou para Miguel. Miguel o pegou no ar. Era o pequeno lobo de madeira entalhado. Idêntico ao que ele havia encontrado no tanque de combustível. Um par. O de Léo. Fiquei com ele todos esses anos, continuou Afonso.
Um lembrete do meu fracasso. Anos depois, quando soube que aquele caminhão, o sonho de fuga de Léo, estava apodrecendo em um campo, eu fiz uma loucura. Em uma noite, eu o escondi dentro do tanque de combustível, junto com algumas outras pequenas coisas dela que eu tinha guardado. Eu não sabia que Léo já havia escondido suas próprias coisas lá. Era um gesto desesperado. Uma oração para que um dia, de alguma forma, a verdade encontrasse um caminho para a luz. Agora, Miguel entendia. A coleção de itens no tanque não era um único tesouro, mas dois, colocados ali em momentos diferentes, por duas pessoas diferentes, unidas pela dor. E agora? O que fazemos? Perguntou Miguel, a determinação crescendo dentro dele. Afonso e ele eram os únicos guardiões vivos daquele segredo. Enzo Rossi era um monstro, mas um monstro meticuloso e paranoico. Ele nunca confiava em ninguém. Ele mantinha registros de tudo, negócios, pagamentos, ameaças. Ele tinha um escritório particular na antiga propriedade da família, uma fortaleza que ninguém ousava entrar. Enzo está morto há 5 anos, mas Marco, seu filho, mantém a casa como um santuário para o pai. Se houver qualquer prova do que aconteceu com Léo e Isabela, ela estará naquele escritório. Entrar na propriedade Rossi era como planejar uma invasão a um pequeno país. Era cercada por muros altos, guardas e uma reputação que mantinha todos à distância. Mas Afonso tinha uma vantagem. Eu era jovem, trabalhei na construção daquela casa. Eu e meu pai. Enzo Rossi nos pagou bem para construir sua fortaleza. Mas ele não sabe de tudo. Existe um túnel de serviço, esquecido há muito tempo. Ele conecta a adega de vinhos a uma pequena capela abandonada na extremidade da propriedade. É a nossa única chance. O plano era insano, uma missão suicida. Mas enquanto olhavam um para o outro, um fazendeiro endividado e um eremita quebrado pela dor, eles sabiam que não tinham escolha. A justiça, para Léo e Isabela, não viria da lei, mas de suas próprias mãos. O perigo, no entanto, moveu-se mais rápido do que eles. Quando Miguel voltou para casa ao anoitecer, um silêncio estranho o recebeu. Sofia não estava na varanda esperando por ele. Ele a encontrou na cozinha, encolhida em uma cadeira, chorando silenciosamente. Ele seguiu seu olhar trêmulo pela janela. E então ele viu uma fileira inteira de suas melhores videiras, as uvas Malbec que eram o orgulho de seu pai, havia sido destruída. Não por uma praga ou pelo clima. Cada videira havia sido cortada perto da raiz, um ato de violência metódica e cruel. Presa em um dos postes de madeira com uma faca de caça, estava uma única folha de papel. Nela, 3 palavras escritas em letras maiúsculas e agressivas. A ferrugem nunca dorme. A mensagem de Marco Rossi. Ele não precisava de muros e guardas para alcançá-lo. Ele poderia sangrá-lo até a morte, pouco a pouco, destruindo tudo que ele amava. Sofia o agarrou, o corpo tremendo. Chega, Miguel. Por favor, chega. Venda o caminhão, dê a eles o que eles querem. Isso vai nos destruir. Miguel a abraçou com força, a dor dela se somando à sua própria. Ele olhou para suas vinhas massacradas, para o legado de seu pai sangrando no chão. E a tristeza em seu coração endureceu, transformando-se em algo frio, duro e inquebrável. Não. A raiva em sua voz era calma, mas absoluta. Isso não é mais sobre o passado. É sobre o nosso futuro. Se não pararmos isso agora, viveremos como escravos dele para sempre. Ele convenceu Sofia a ir para a casa de sua irmã em outra cidade, mentindo que era apenas por alguns dias, até as coisas se acalmarem. Vê-la partir foi como cortar um pedaço de si mesmo, mas era a única maneira de mantê-la segura. Naquela noite, ele estava sozinho na casa silenciosa. A ausência de Sofia um fantasma a mais na propriedade assombrada. Ele limpou o velho rifle de caça de seu pai, seus movimentos precisos e deliberados. Ele não era mais a vítima. Ele era o caçador. A tempestade que se formou naquela noite parecia uma resposta do céu, uma cortina de chuva e vento para esconder seus movimentos. Era uma noite como aquela em que Léo desapareceu, 20 anos atrás. Miguel encontrou Afonso perto da divisa da propriedade Rossi. Os 2 homens, unidos por um propósito sombrio, não trocaram palavras. Eles se moveram pela escuridão, a chuva encharcando suas roupas, o som dos trovões abafando seus passos.
A capela abandonada era uma silhueta decrépita contra o céu iluminado por relâmpagos. A porta rangeu em suas dobradiças enferrujadas, revelando um interior coberto de poeira e teias de aranha. Afonso foi até o altar e, com um esforço, empurrou uma laje de pedra pesada para o lado, revelando uma abertura escura no chão. Uma rajada de ar mofado e gelado subiu para encontrá-los. O túnel era estreito, claustrofóbico, as paredes de pedra úmidas e escorregadias. Afonso acendeu uma velha lanterna querosene, sua luz amarelada lançando sombras dançantes e monstruosas. Isto nos levará direto para a adega, abaixo do escritório, sussurrou Afonso. Uma vez lá dentro, estaremos no coração da fortaleza dele. Miguel olhou para o breu, para a boca da escuridão que prometia respostas ou a morte. Ele pensou em Léo, em Isabela, na criança que nunca nasceu. Ele pensou em suas vinhas destruídas e no medo nos olhos de Sofia. Ele deu o primeiro passo para dentro do túnel, deixando o mundo da chuva e do vento para trás, e entrando no silêncio subterrâneo e opressivo da cova do lobo. A luz da lanterna vacilou, e por um momento, na parede à sua frente, a sombra deles pareceu a de um único homem, marchando para o inferno para acertar as contas com o diabo. A escuridão os engoliu, e a laje de pedra foi fechada acima deles, selando o seu. O túnel era uma goela de escuridão e silêncio, que os engoliu inteiros. O ar era espesso, pesado com o cheiro de terra molhada e de um tempo esquecido. A única luz vinha da lanterna a querosene de Afonso, sua chama amarelada e vacilante lançando sombras longas e distorcidas que dançavam nas paredes de pedra como espectros. Eles se moviam em um silêncio tenso, o único som sendo de suas botas na terra úmida e suas respirações ofegantes. Para Miguel, cada passo era um ato de vontade, uma batalha contra a claustrofobia e o medo crescente de que aquele túnel se tornasse seu túmulo. Após o que pareceu uma eternidade, Afonso parou. Ele apontou para cima. Chegamos. Acima deles, havia uma grade de ferro enferrujada. Com um esforço conjunto, eles a empurraram para cima. A grade se moveu com um gemido de protesto, revelando um chão de pedra. Um por um, eles saíram do túnel e se encontraram na escuridão fria da adega dos Rossi. O lugar era vasto, muito maior do que Miguel imaginara. Fileiras e mais fileiras de garrafas de vinho se estendiam até onde a luz da lanterna alcançava, cobertas por uma espessa camada de poeira. Era uma fortuna em vinhos, envelhecendo em silêncio, um testamento da riqueza e do poder construído sobre a dor de sua família. Eles subiram uma escada de pedra em espiral e se encontraram em uma despensa. A partir dali, entraram na mansão. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Eles podiam sentir sua presença, como a de um animal adormecido. Eles se moviam como sombras, passando por salas que pareciam museus. Retratos a óleo de gerações de Rossi os encaravam de paredes escuras, seus olhos pintados parecendo segui-los. Cabeças de animais de caça empalhados os observavam com olhos de vidro. Era um lugar sem calor, sem vida, um mausoléu para o ego de um tirano. O escritório de Enzo Rossi ficava no final de um longo corredor, a porta de carvalho maciço uma barreira imponente. Estava trancada, como Afonso previra. Com um conjunto de ferramentas que trouxera, Afonso trabalhou na fechadura antiga com a habilidade de um homem que a conhecia. Após vários minutos tensos, a fechadura cedeu com um clique suave. Eles entraram. O ar lá dentro estava parado, viciado, como se ninguém tivesse respirado ali por anos. A sala era exatamente como Afonso descrevera: painéis de madeira escura do chão ao teto, prateleiras cheias de livros com encadernação de couro, uma lareira de pedra grande o suficiente para um homem ficar de pé. E no centro, uma mesa maciça, tão polida que refletia a luz da lanterna como um espelho negro. Começaram a busca, uma caçada desesperada contra o tempo. Verificaram cada livro, procuraram por fundos falsos nas gavetas, bateram nas paredes em busca de compartimentos secretos. Encontraram livros de contabilidade, mas, como esperado, estavam impecáveis, uma fachada de legitimidade. A frustração começou a se instalar. E se não houvesse nada? E se tivessem arriscado tudo por nada? Miguel parou no centro da sala, tentando pensar. Ele olhou para a mesa, para um magnífico tabuleiro de xadrez de mármore, com as peças dispostas no meio de uma partida. Um homem paranoico como Enzo Rossi não confiaria seus segredos a um cofre comum. Ele os esconderia à vista de todos, em um lugar que só ele entenderia. Ele se aproximou do tabuleiro de xadrez.
As peças eram de ônix e mármore esculpido. Ele as estudou, a memória de seu próprio pai ensinando-lhe o jogo vindo à tona. Ele reconheceu a posição, uma famosa partida histórica. Mas havia algo errado. A rainha preta, em vez de mármore, parecia ser feita de um metal escuro e pesado. Intrigado, ele a pegou. Era muito mais pesada do que as outras peças. Ele a examinou sob a luz da lanterna e encontrou uma linha fina perto da base. Com um esforço, ele a torceu. A base se soltou, revelando um pequeno compartimento oco. Dentro, enrolado com força, estava um pequeno rolo de filme fotográfico não revelado. A prova. Enquanto isso, Afonso, do outro lado da sala, forçava a abertura de um pequeno gaveteiro trancado. Dentro, ele encontrou apenas uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Um grito sufocado escapou de seus lábios. Miguel se apressou em ver. Dentro da caixa, havia uma única e minúscula pulseira de bebê, de prata, com um nome gravado: Helena, a neta de Enzo. Uma lembrança doentia. Mas havia algo mais. Um envelope amarelado por baixo da caixa. Afonso o abriu com mãos trêmulas. Eram documentos. Relatórios de uma clínica particular. O rosto de Afonso ficou branco como cera. Ele entregou os papéis a Miguel. Os relatórios médicos detalhavam, em termos clínicos e frios, um procedimento médico de emergência realizado em Isabela Rossi. A data era de 1 mês após seu desaparecimento. Um aborto induzido. O último relatório era uma certidão de óbito. Causa da morte: complicações cirúrgicas. A verdade, em toda sua brutalidade, os esmagou. Enzo não apenas os separou. Ele capturou Isabela. Ele a manteve prisioneira o tempo suficiente para forçá-la a abortar seu próprio neto. E ela morreu durante o processo. Não foi um assassinato passional. Foi um extermínio. A erradicação sistemática de uma linhagem que ele considerava impura. Enquanto o horror da descoberta os paralisiava, o som de um clique suave ecoou pela sala silenciosa. Não veio da porta, nem do corredor. Veio da parede. A enorme pintura a óleo de Enzo Rossi, que dominava a sala, deslizou para o lado, revelando uma passagem escura. E daquela escuridão, Marco Rossi emergiu, um sorriso frio e satisfeito em seu rosto. Ele não parecia surpreso. Ele parecia um caçador que finalmente vê sua presa cair na armadilha. Eu estava me perguntando quando vocês finalmente chegariam, disse ele, a voz calma e perigosa. Meu pai sempre foi paranoico com túneis e passagens secretas. Ele construiu esta para o caso de precisar desaparecer, ou para observar convidados indesejados. Ele olhou de Miguel para Afonso, o sorriso se alargando. Ele também me contou sobre o túnel da capela. Uma precaução contra traidores da família que poderiam voltar para assombrá-lo. O sangue de Afonso gelou. O túnel. A infiltração secreta. Não foi um segredo. Foi uma isca. Marco os deixou entrar. Ele os deixou procurar, os deixou reunir todas as provas em um único lugar. Ele me falou sobre você, Afonso, o tio leal. E sobre você, Miguel, o filho que herdou a teimosia estúpida de seu pai. Vocês facilitaram muito as coisas para mim. Agora, todos os segredos de meu pai estão aqui, nesta sala, com as 2 únicas pessoas no mundo que se importam com eles. É hora de uma limpeza final na casa. Marco ergueu um controle remoto. A passagem secreta atrás dele se fechou com um baque surdo. A porta principal do escritório também se trancou com um clique alto e metálico. Barras de aço desceram sobre a única janela da sala. Eles não estavam mais em um escritório. Estavam em um cofre. Uma tumba. E Marco Rossi estava do lado de dentro com eles, os olhos brilhando com o triunfo de uma vingança longamente planejada, finalmente ao seu alcance. A pesada porta de carvalho e as barras de aço que desceram sobre a janela selaram o escritório, transformando-o instantaneamente de uma sala de segredos em uma câmara de execução. O ar, já viciado, tornou-se rarefeito e opressivo. O único som era a chama bruxuleante da lanterna de Afonso, que lançava sombras dançantes e agourentas sobre o rosto triunfante de Marco Rossi. Ele saboreava o momento, o predador que não apenas encurralou sua presa, mas que a fez caminhar voluntariamente para o centro da armadilha. Meu pai era um homem de detalhes, disse Marco, a voz calma, quase conversacional, o que a tornava ainda mais aterrorizante.
Ele previu todos os cenários. A traição, a vingança. Este quarto era seu último recurso. A prova de som, a prova de fogo, com seu próprio suprimento de ar, que, a propósito, eu controlo. Ele gesticulou para um pequeno painel discreto perto da lareira. Ele o construiu para sobreviver a qualquer coisa. Eu o uso para garantir que certas coisas não sobrevivam. Miguel segurou o rolo de filme e os relatórios médicos com força. A prova em suas mãos parecia ao mesmo tempo infinitamente poderosa e totalmente inútil. O que você quer, Marco? Se você nos matar, como vai explicar os corpos? Marco riu, um som genuinamente divertido. Corpos? Não haverá corpos. Haverá apenas um incêndio elétrico trágico. Um curto-circuito no santuário intocado de meu pai. Uma perda terrível de história da família. Eu serei a vítima, o filho de luto que perdeu as últimas memórias de seu pai. É uma boa história. E eu sou muito bom em contar histórias. Ele se aproximou da mesa de seu pai, passando os dedos pela superfície polida. Ele abriu uma gaveta que Miguel e Afonso não haviam conseguido arrombar. De dentro, ele tirou uma pistola automática preta, manuseando-a com uma familiaridade casual. Meu pai cometeu um erro, continuou ele, verificando o carregador. Ele deixou pontas soltas. Ele deixou seu tio, ele olhou para Afonso, viver na miséria, um lembrete constante de sua falha em limpar sua própria bagunça. E ele subestimou o poder da culpa de um irmão mais novo. Ele fixou seus olhos frios em Miguel. Eu não cometo os mesmos erros. Eu sou um homem de negócios. E hoje, estou liquidando os ativos podres de meu pai. O desespero ameaçou engolir Miguel, mas por baixo do medo, uma raiva fria e lúcida começou a tomar forma. Ele olhou para o homem à sua frente, um produto de riqueza e crueldade, e viu não um titã, mas um filho fraco vivendo à sombra de um monstro. Você não é como ele, disse Miguel, a voz surpreendentemente firme. Meu pai me disse que Enzo era implacável, mas ele construiu tudo isso do nada. Ele era uma força. Você é apenas um herdeiro. Um zelador do museu de outra pessoa. Matar-nos aqui, escondido em um quarto secreto, não é poder, Marco. É covardia. É a ação de um homem com medo de que a verdade de seu pai diminua seu próprio nome. As palavras atingiram o alvo. Uma veia pulsou na têmpora de Marco. Cale a boca. Você não sabe nada sobre meu pai. Ou sobre mim. Eu sei que você está com medo, insistiu Miguel, dando um passo à frente, usando as palavras como sua única arma. Você nos deixou encontrar tudo isso porque você mesmo não teve coragem de olhar. Você queria que nós fizéssemos o trabalho sujo, para que pudesse apagar a última mancha da reputação de seu pai e fingir que ela nunca existiu. Você não está protegendo o legado dele. Você está tentando escondê-lo. Enquanto Miguel falava, ele viu Afonso. O homem mais velho não estava prestando atenção à guerra psicológica. Seus olhos estavam fixos na pistola na mão de Marco. 20 anos de dor reprimida, a imagem de sua sobrinha morta, a vida que ele perdeu, tudo se concentrou em um único ponto. Ele olhou para Miguel e deu um aceno de cabeça quase imperceptível, um entendimento que transcendia as palavras. Em um grito de pura agonia e fúria, Afonso se lançou para a frente. Ele não correu em direção a Marco, mas em direção à pesada mesa de carvalho. Com uma força nascida do desespero, ele a empurrou. A mesa maciça tombou para o lado com um estrondo de trovão, caindo sobre Marco, prendendo suas pernas por baixo. A arma disparou, o som ensurdecedor no espaço confinado. Afonso caiu de joelhos, uma mancha vermelha se espalhando rapidamente em seu peito, mas um olhar de triunfo feroz em seu rosto. O ataque de Afonso deu a Miguel a única chance de que precisava. Ele saltou sobre a mesa caída, a adrenalina cantando em suas veias. Marco, gritando de dor e raiva, tentava se livrar do peso da mesa, a arma ainda em sua mão. Miguel o alcançou, e a luta tornou-se um caos primal. Eles rolaram pelo chão, socando e se agarrando, derrubando uma estante de livros. Volumes antigos caíram, suas páginas secas como palha. No meio da luta, a lanterna querosene que eles haviam trazido, esquecida no chão, foi chutada. Ela quebrou, e seu conteúdo se espalhou pelo tapete persa e pelos papéis espalhados. A chama da mecha tocou o combustível. Com um uivo faminto, o fogo irrompeu.
As chamas lamberam o tapete, subiram pelas cortinas de veludo pesado e encontraram os livros antigos. Em segundos, o santuário de Enzo Rossi tornou-se uma pira funerária. O calor era intenso, a fumaça preta e sufocante enchendo rapidamente a sala. Miguel sentiu um golpe na cabeça, sua visão explodiu em estrelas. Marco, com uma força insana, estava se levantando, o rosto uma máscara de fúria enlouquecida. Ele ergueu a arma para um tiro a queima-roupa. Miguel reagiu por instinto. Ele agarrou um pesado peso de papel de bronze do chão e o golpeou com toda sua força contra o lado da cabeça de Marco. Marco desabou, inconsciente. O silêncio da luta foi substituído pelo rugido do fogo. Miguel cambaleou, tossindo, os olhos ardendo. As chamas agora cobriam uma parede inteira. O quarto estava se tornando um forno. Ele olhou para Afonso, que estava caído perto da parede, a respiração fraca. Ele olhou para Marco, seu inimigo, inconsciente no chão. Ele podia deixá-lo ali. A justiça seria servida pelo fogo. Seria o fim. Mas ao olhar para a figura caída de Marco, ele não viu o monstro, mas o filho patético de um monstro, e soube que não podia se tornar como eles. Com a fumaça queimando seus pulmões, ele agarrou Afonso, passando o braço do homem mais velho por cima de seu ombro. Com um esforço sobre-humano, ele o arrastou em direção à passagem secreta na parede. Ele voltou, o calor chamuscando seu cabelo, e agarrou o colarinho de Marco, arrastando o homem inconsciente também. Ele apertou o botão na parede e a passagem se abriu. Ele os empurrou para dentro do corredor escuro e, em seguida, tropeçou para fora da sala em chamas, fechando a parede atrás dele no momento em que o teto começava a desabar com um estrondo ensurdecedor. Ele emergiu no corredor principal da mansão, arrastando os dois corpos, e foi recebido por uma cena de caos. O fogo no escritório havia acionado um alarme de incêndio moderno, seus gritos agudos ecoando pela casa. Homens de terno, os seguranças de Marco, corriam pelo corredor em sua direção, sacando suas armas. Ao mesmo tempo, o som de vidro se quebrando veio da entrada da frente. A fumaça que agora saía das janelas do andar de cima havia alertado o mundo exterior. A polícia e os bombeiros, chamados por um vizinho ou por um motorista que passava, estavam invadindo a fortaleza. Miguel caiu de joelhos no corredor opulento, a fumaça saindo da passagem secreta atrás dele. À sua direita, o corpo ferido de Afonso, que sussurrava o nome de Isabela. A seus pés, a figura inconsciente de Marco Rossi. Em seu bolso, queimando como uma brasa, estava o pequeno rolo de filme que continha a verdade. À sua frente, os seguranças de Rossi, com as armas apontadas para ele. Atrás dele, se aproximando rapidamente, as vozes e os passos pesados da lei. Ele estava preso entre os soldados de um império do crime e os soldados do mundo real, o nexo de um conflito de 20 anos que havia finalmente explodido em chamas. Ele tinha a verdade em seu bolso. A questão era se ele viveria o suficiente para contá-la. O corredor da mansão Rossi tornou-se o epicentro de um terremoto. De um lado, o avanço implacável dos seguranças de terno, a personificação da lealdade comprada a dinheiro, com as armas em punho. Do outro, a força bruta da lei, policiais em equipamento tático invadindo pela porta da frente, suas vozes gritando ordens que se sobrepunham ao barulho das sirenes e ao rugido do fogo. E no meio, Miguel. De joelhos no chão de mármore, coberto de fuligem, o cheiro de fumaça e sangue em suas roupas, segurando o destino de duas famílias em um pequeno rolo de filme no bolso. Por um segundo que se estendeu por uma eternidade, o tempo congelou. Os seguranças hesitaram. Sua missão era proteger Marco Rossi, mas não era morrer por ele. A visão da polícia, em número e poder de fogo superiores, quebrou sua determinação. Polícia! Mãos ao alto! Armas no chão, agora! Berrou o capitão que liderava a invasão. O som de armas de metal batendo no chão de mármore ecoou pelo corredor. A lealdade dos mercenários tinha um limite, e ele havia sido alcançado. O perigo imediato se dissipou, substituído por um caos organizado. Bombeiros com tanques de oxigênio passaram correndo por Miguel, desaparecendo no corredor cheio de fumaça em direção ao escritório em chamas. Paramédicos se ajoelharam ao seu lado, um grupo trabalhando em Afonso, estabilizando-o com uma urgência profissional, o outro verificando Miguel e o inconsciente Marco Rossi. Miguel recusou o tratamento. Ele se levantou, o corpo dolorido, e se aproximou do capitão da polícia, um homem mais velho com um rosto cansado que já tinha visto de tudo.
Não foi um incêndio, disse Miguel, a voz rouca pela fumaça. Foi ele. Marco Rossi. Ele tentou nos matar. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o rolo de filme e os documentos médicos manchados. A verdade de 20 anos está aqui. A verdade sobre meu irmão, Léo Almeida, e sobre Isabela Rossi. O capitão olhou para o jovem coberto de fuligem, para o herdeiro de uma das famílias mais poderosas do estado, inconsciente no chão, e para os papéis em sua mão. Ele tomou uma decisão. Levem-no. Na delegacia, o ceticismo era palpável. Miguel sentou-se em uma sala de interrogatório fria e estéril, o cheiro de desinfetante substituindo de fumaça, e contou sua história. A cada palavra, o caminhão, as cartas, a cachoeira, o túnel, a armadilha, ele via descrença nos olhos dos detetives. Era uma narrativa fantástica, uma conspiração de décadas que parecia saída de um romance. Marco Rossi, enquanto isso, estava em um quarto de hospital particular, sob guarda policial, com uma equipe de advogados de primeira linha já montando uma defesa que o pintava como a vítima de uma invasão violenta. A balança da justiça, pesada com o ouro dos Rossi, pendia a favor deles. Então, o rolo de filme foi revelado. O humor na delegacia mudou drasticamente. As imagens granuladas em preto e branco eram um pesadelo de um promotor tornado realidade. Havia uma foto de Enzo Rossi sorrindo ao lado do chefe de polícia da época, um envelope grosso de dinheiro trocando de mãos. Havia fotos de uma Isabela Rossi aterrorizada, claramente mantida em cativeiro. E a imagem final, a que fez o estômago do detetive mais endurecido revirar, o corpo sem vida de um jovem, Léo Almeida, jogado no porta-malas de um carro. Era a prova irrefutável, a voz dos mortos gritando da sepultura do tempo. A história explodiu. A tentativa de assassinato na mansão Rossi, combinada com a revelação de um assassinato de 20 anos, tornou-se o maior escândalo que a região já vira. Repórteres acamparam em frente à delegacia, à mansão e à fazenda de Miguel. O Império Rossi, antes impenetrável, começou a mostrar rachaduras sob o cerco da mídia e da lei. Marco Rossi foi formalmente acusado de tentativa de homicídio, sequestro e cumplicidade em assassinato. Miguel visitou Afonso no hospital. O homem mais velho estava pálido e fraco, mas seus olhos, pela primeira vez, continham um brilho de paz. A bala havia perfurado seu pulmão, mas os médicos disseram que ele sobreviveria. Você conseguiu, garoto, sussurrou Afonso. Você libertou a todos nós. Nós conseguimos, corrige Miguel, colocando a mão no ombro do velho. Por Léo. E por Isabela. A batalha, no entanto, estava longe de terminar. Com sua imensa fortuna, Marco Rossi foi solto sob uma fiança astronômica. A ameaça não usava mais uma arma, usava um terno caro e explorava brechas na lei. Miguel voltou para casa, para seu vinhedo, um lugar que agora parecia tanto um santuário quanto um campo de batalha. Sofia estava lá, esperando por ele. Ela correu para seus braços, e no conforto de seu abraço, Miguel sentiu a primeira onda de paz em semanas. Eles estavam juntos, e lutariam contra o que viesse a seguir. Mas uma peça do quebra-cabeça ainda faltava. Eles tinham a prova do assassinato de Léo, mas seu corpo nunca fora encontrado. Sem um funeral, sem um lugar para lamentar, o fantasma de seu irmão nunca descansaria de verdade. E a justiça para ele permaneceria incompleta. 2 semanas se passaram. A tempestade da mídia se acalmou, transformando-se em uma cobertura constante, mas menos frenética. Miguel e Sofia começaram um lento processo de consertar suas videiras e suas vidas. Foi quando o pacote chegou. Uma pequena caixa de papelão, sem remetente, deixada em sua caixa de correio. Dentro, havia uma chave de carro antiga e enferrujada e um bilhete. A mensagem não era manuscrita, mas digitada em uma máquina de escrever antiga. Seu irmão merece um lugar para descansar. O corpo que você procura está no fundo da Pedreira do Sol, preso ao chassi de um Impala 1967. Enzo Rossi não era homem de deixar testemunhas, fossem elas vivas ou mortas. Faça o que a lei não pôde. Miguel sentiu um arrepio. O Impala era o outro carro dos sonhos de Léo. A Pedreira do Sol era um lago fundo e escuro na fronteira da propriedade Rossi, um lugar onde as pessoas diziam que não tinha fundo. A nota era uma confissão e um mapa. Mas de quem? Um antigo capanga de Rossi com a consciência pesada? Alguém de dentro da organização, tentando derrubar Marco?
Um novo jogador, desconhecido e invisível, havia entrado no jogo, oferecendo a Miguel a chave para o ato final de sua longa e dolorosa jornada. O sistema de justiça havia sido ativado, mas a busca por paz era uma questão que apenas Miguel poderia resolver. Ele olhou para a chave em sua mão e depois para as águas escuras da pedreira em sua mente. Ele tinha que ir. Ele tinha que trazer seu irmão para casa. A chave enferrujada na palma da mão de Miguel parecia pesar uma tonelada, um peso de 20 anos de perguntas não respondidas e de uma culpa que ele carregava desde a infância. Ele olhou para a nota datilografada, para as palavras que eram ao mesmo tempo uma promessa de encerramento e um convite para um perigo ainda maior. Levar aquela informação à polícia era impossível. A nota anônima seria descartada, o caso contra Marco, ainda frágil apesar das evidências, poderia ser comprometido por uma busca ilegal. A lei, que se movia lentamente e com cautela, não era ferramenta para este trabalho. Isto era algo que ele precisava fazer, não pela justiça, mas pela paz. Ele encontrou Afonso na varanda dos fundos, o homem mais velho olhando para as vinhas remendadas, o braço ainda em uma tipóia, mas os olhos mais claros do que Miguel jamais vira. Ele mostrou a chave e o bilhete. Afonso leu, e um suspiro longo e trêmulo escapou de seus lábios. Ele não questionou. Ele não hesitou. Ele apenas assentiu. Eu conheço um homem, disse ele. Beto do Guincho. Os Rossi arruinaram o negócio de seu pai anos atrás. Ele nunca perdoou. E ele me deve um favor. A noite em que foram à Pedreira do Sol era silenciosa e sem estrelas. O lago era um poço de escuridão, sua superfície lisa como vidro negro, refletindo nada. O caminhão de guincho de Beto, um monstro velho e barulhento, parecia uma profanação naquele silêncio sepulcral. Beto era um homem grande e quieto, cujo aperto de mão era como um torno. Ele olhou para a pedreira, depois para Miguel e Afonso. Por Léo e Isabela, disse ele, e mais nenhuma palavra foi necessária. O gancho pesado do guincho mergulhou na água escura com um respingo que soou como um grito. Eles trabalharam por mais de uma hora, arrastando o gancho pelo fundo lamacento, prendendo em rochas e lixo antigo. Miguel sentiu o desespero começar a se infiltrar. E se a nota fosse uma farsa? Uma armadilha? Então, o cabo esticou. O motor do guincho gemeu, a fumaça subindo sob a luz dos faróis do caminhão. Beto manobrou os controles com uma concentração intensa. Lentamente, quebrando a superfície da água como uma criatura muito afogada, um para-choque de metal enferrujado emergiu. E depois, o corpo de um carro. Um Chevrolet Impala de 1967, coberto por 2 décadas de lodo e algas, suas janelas quebradas, seus contornos outrora orgulhosos agora uma massa de corrosão. O carro foi arrastado para a margem, a água escorrendo de seu chassi em riachos lamacentos. O cheiro de decomposição e de água estagnada era avassalador. O porta-malas. A nota dizia que ele estaria no porta-malas. Com um pé de cabra, eles forçaram a fechadura enferrujada. A tampa se abriu com um protesto agonizante. E lá dentro, o tempo parou. Miguel encontrou seu irmão. Os restos mortais, preservados de forma macabra pela ausência de oxigênio, contavam a história de uma morte violenta. Mas ele estava ali. Léo. Finalmente encontrado. Ao lado dele, havia uma pequena bolsa de couro impermeável. Com as mãos trêmulas, Miguel a abriu. Dentro, estava a carteira de Léo. Sua identidade de estudante, com o sorriso arrogante de um jovem de 17 anos que achava que viveria para sempre. E dobrada cuidadosamente, uma última foto de Isabela. No verso, uma mensagem final. Uma mensagem que atravessou 20 anos para encontrar seu destinatário. Se ele me pegar, a culpa não é do meu pai. Diga a Miguel que eu o amo e que ele não teve culpa de nada. As lágrimas que Miguel derramou não eram de dor, mas de libertação. A criança de 10 anos dentro dele, paralisada pelo medo na soleira da porta, foi finalmente perdoada. O fardo que ele carregara sozinho por tanto tempo se desfez e foi levado pela brisa da noite. Eles fizeram uma ligação anônima. Em menos de uma hora, a pedreira estava inundada com as luzes piscantes da polícia. A descoberta do Impala e do corpo de Léo Almeida foi a onda de choque final que derrubou o que restava do Império Rossi. A prova era irrefutável. A fiança de Marco foi revogada. Diante da certeza da condenação, ex-funcionários, antes aterrorizados, começaram a falar,
revelando décadas de crimes e corrupção. O nome Rossi tornou-se uma maldição. Um ano depois, o sol da tarde filtrava-se pelas folhas de um salgueiro no cemitério do vale. 3 lápides novas estavam lado a lado. Léo Almeida. Isabela Rossi. E entre eles, uma pequena pedra sem data, gravada com o nome Helena. O filho e a filha que eles nunca tiveram. Miguel e Sofia colocaram flores frescas nos túmulos. A dor ainda estava lá, uma cicatriz suave em seu coração, mas a culpa havia desaparecido. Ao lado deles, Afonso, agora com os ombros menos curvados, cuidava das flores, sua presença um conforto silencioso. A justiça fora feita. Marco Rossi morreria na prisão. Mas aqui, sob o salgueiro, eles haviam encontrado algo mais importante: a paz. O vinhedo dos Almeida estava florescendo. As vinhas destruídas haviam sido substituídas por novas, mais fortes. A fazenda não era mais assombrada por fantasmas, mas abençoada por memórias. Miguel não estava mais tentando preencher as botas de seu pai, nem perseguindo a sombra de seu irmão. Ele estava de pé em sua própria terra, um homem completo. Naquela tarde, ele entrou em sua oficina. O lugar estava limpo, organizado. E no centro, a Ford F-100 vermelha brilhava, totalmente restaurada, cada centímetro de cromo polido, cada curva da lataria um testemunho de sua jornada através do inferno e de volta. Não era mais um monumento à dor. Era um símbolo de resiliência, de um amor fraterno que nem a morte conseguiu apagar. Ele passou a mão pelo volante, o couro novo macio sob seus dedos. Ele não estava mais restaurando um caminhão. Ele havia restaurado a si mesmo. Sofia entrou na oficina e sorriu, colocando a mão em seu ombro. Ele girou a chave na ignição. O motor V8, silencioso por tanto tempo, rugiu de volta à vida, um som forte, constante e cheio de promessas. Ele engatou a marcha. Sofia entrou ao seu lado. Juntos, eles saíram da oficina, deixando as sombras para trás, e pegaram a estrada aberta, o sol poente em seus rostos, dirigindo em direção ao futuro que Léo sempre sonhou, finalmente.